Diretamente da era pré-histórica, o magnífico Flint. Na história mundial, existem alguns nomes e, principalmente, momentos chaves dentro da nossa linha temporal que, se tivessem tomado rumos diferentes, poderiam ter alterado todo o curso de acontecimentos como conhecemos hoje. Imagine se Napoleão tivesse tomado o poder do Egito e vencido a Batalha de Waterloo, se Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, ou se os russos tivessem conseguido ser os primeiros a pisar na Lua. Utilizando como base a historiografia como conhecemos hoje, poderíamos definir a linha temporal onde tudo ocorreu da forma que deveria ocorrer como o lado bom da história, aquele em que seu relógio continuou seguindo de maneira natural. Já o lado ruim, aquele que poderia acontecer caso os vilões da história tivessem tomado o poder e mudado tudo, teve seu relógio parado e seu andamento ficou congelado naquele ponto específico da linha do tempo para toda a eternidade. Bom, e se houvesse um jeito de alterar isso? De fazer o relógio do lado do mal andar e, consequentemente, o do lado do bem parar? Então, por mais incrível que possa parecer, esse é o fantástico plano de fundo da história de Flint, o Detetive do Tempo, um dos animes com maior potencial desperdiçado de toda a nossa geração. Exibida no Brasil na extinta Fox Kids e também de forma bem tímida nas manhãs da Rede Globo, essa série com certeza foi muito injustiçada, sendo até hoje continuamente apontada como a cópia de Pokémon que deu muito errado. Porém, hoje eu vim aqui para dar uma de advogado do diabo para tentar defender o indefensável. Pois, apesar dos pesares, Flint tinha sim uma história muito boa e interessante, que, se tivesse tido a sorte de ter pego uma linha temporal diferente da história, poderia sim ter feito muito sucesso. Bom, eu sou o Ipo e acho que já ficou bem claro que eu tentarei explicar nesse vídeo um pouco do que eu sei sobre a história desse estranho anime, que fala do mais estranho ainda, Detetive do Tempo. Mas antes eu já peço para que você deixe seu like aqui embaixo e também verifique se está ou continua inscrito no canal. E caso não esteja, aproveite para apertar o botão de seguir. E agora, diretamente da era pré-histórica, conheçam o magnífico Flint. Defendendo a justiça através do tempo e do espaço. Flint, o Detetive do Tempo. No começo desse vídeo, nós fizemos uma divisão entre a linha do tempo boa, aquela que continuou correndo de forma natural, e a ruim, a que está congelada e que corresponderia se por algum acaso os vilões dos livros de história tivessem triunfado. A trama de Flint simplesmente transformou esse conceito em algo físico, com a Terra do Tempo e a Terra do Medo, cada uma possuindo seu respectivo relógio, sendo que o do lado do bem continua fluindo e o do mal está totalmente parado. E para garantir que tudo continue fluindo da maneira que deve ser, a Terra do Tempo conta com a proteção de uma espécie de anjos, conhecidos como mascotes do tempo, que ganharam esse nome devido suas habilidades de cruzar as linhas temporais e espaciais. Cada uma dessas criaturas possui uma habilidade única, que vai desde o Raio do Amor, do Jetalong, que é o bichinho principal da história, ou do poder de fazer os outros dançarem, como o Jitterbug, até poderes mais ofensivos, como o do Bubblegum, ou o Moa, que pode ocasionar erupções vulcânicas. Apesar de fortes, essas criaturas são extremamente influenciáveis, ou seja, caso sejam persuadidos por pessoas ou acontecimentos ruins, eles acabam se corrompendo e ganhando evoluções malignas. Porém, caso sejam influenciados pelo bem, eles ganham evoluções especiais, se transformando em versões maiores e mais humano ou mecanizadas, que possuem como função proteger o tempo correto. E para governar essas respectivas terras, tanto a do bem quanto a do mal, foram criadas duas crianças, uma espécie de Senhor do Tempo e um Senhor das Trevas,
como na Terra do Bem o relógio continua correndo, a primeira criança acabou envelhecendo, tanto que na série apareceu como um senhorzinho chamado de Velho do Tempo. Já a segunda, como habitava uma terra onde o tempo não andava, acabou ficando com a mesma aparência, e no anime era chamado de Senhor Obscuro. Ok, conhecemos a base da história, mas onde que entra o Flint e a trama maluca envolvendo até mesmo a pré-história? Então vamos com calma. O anime se passa no século 25, e nessa era a viagem no tempo já é uma realidade. E devido ao fato das pessoas estarem indo para o passado com grande frequência, e inclusive alterando acontecimentos históricos, a linha do tempo foi ficando meio que quebrada. E para garantir que houvesse uma maior vigilância nessas viagens temporais, o Velho do Tempo acabou criando, numa cidade japonesa conhecida como Tama, a Polícia do Tempo, chamada aqui na dublagem de Agência do Tempo, que contaria com vários detetives que teriam como função consertar esses problemas temporais. Mas é bom destacar que apesar de alguns acontecimentos da história poderem ser alterados por pessoas comuns, aqueles momentos chaves, com aqueles personagens históricos que nós definimos como ruins no começo do vídeo, estavam trancafiados e congelados lá na Terra do Medo, portanto, não poderiam ser facilmente alterados, ao menos que houvesse a ação de criaturas mais fortes e malignas, como as versões corrompidas daqueles mascotes. E é aí que entramos na problemática da história. O Senhor Obscuro possui a responsabilidade sobre um lugar onde o tempo não passa. Ele vive sozinho e eternamente na forma de uma criança. Por isso, ele usava uma máscara para esconder a sua verdadeira idade. E cansado disso, ele decidiu que queria alterar as coisas e fazer o seu tempo passar. Mas para o seu tempo correr, consequentemente ele teria que fazer com que o relógio da Terra do Tempo parasse, e é a partir daí que ele coloca o seu plano em ação. Ele foi até a Terra do Tempo e espalhou todos os mascotes pela história, os mandando principalmente para momentos onde a humanidade estivesse fazendo coisas ruins, para que o coração de cada um deles fosse preenchido com escuridão. E como ele não podia sair dessa dimensão temporal para trazê-los de volta e concluir o seu plano, que era alterar os momentos chaves da história com as versões corrompidas desses bichinhos, ele recorreu ao auxílio de uma humana chamada Petra Fina para que ela viajasse pelo tempo e os capturasse. Eu amo a maldade, eu pareço má, eu faço maldades e o mais importante, eu me visto como malvada. E foi numa dessas viagens, mais precisamente para a pré-história, para capturar um bichinho chamado Jetalong, que o tal de Flint, que dá título ao episódio, finalmente faz sua aparição. Ele estava de boas montando dinossauros com seu pai chamado Rock, quando deu de cara tanto com o mascote quanto com a vilã. E no encontro ela acabou fossilizando tanto o bichinho quanto os dois homens da caverna, mas não pôde os capturar devido a uma erupção vulcânica que começou logo em seguida. Então, ela resolveu voltar para o século 25 para tentar resgatá-los por meio de escavações. Bom, nessa era, o seu disfarce é o de uma professora do ensino fundamental, conhecida como Senhorita Aino, que dá aula para dois irmãos gêmeos, o Tony e a Sarah, que são nada mais, nada menos que sobrinhos de um super cientista especializado em fósseis e essas coisas temporais. Que coincidência, não é mesmo? Como a vilã queria escavar para encontrar o bichinho que ela fossilizou na pré-história, por que não utilizar a mão de obra infantil de seus alunos do ensino fundamental? E foi nesse momento que os irmãos encontraram não só o Flint, seu pai, quanto também o Jetalong fossilizado. E ao invés de dar para a professora, eles resolveram correr com eles para o seu tio analisar. E utilizando a sua máquina desfossilizadora, ele consegue libertar o mascote do tempo juntamente com Flint. Porém, o pai do garoto continuou no formato de uma rocha, mas dessa vez falante, que o cientista transformou em um machado de pedra de alta tecnologia que o garotinho decidiu usar como arma. Bom, obviamente a vilã foi atrás dos garotos, porém, graças ao Flint e sua arma pai,
ela acaba sendo derrotada. O Senhor do Tempo, olhando tudo por um monitor mágico, acabou vendo potencial no garoto para trabalhar em sua polícia temporal. E acabou o recrutando como detetive para finalmente o título do episódio ganhar algum sentido. E a partir de então, vamos vendo suas missões em vários momentos marcantes da história para tentar recuperar o mascote antes que a vilã os consiga pegar. Apesar de não fazerem parte da polícia, as crianças também acabam participando junto com seu amigo pré-histórico, e na maioria das vezes acabam solucionando os problemas, já que o Flint é extremamente atrapalhado. E conforme a necessidade, alguns bichinhos já capturados também vão sendo utilizados como espécies de armas para ajudar a capturar os demais. Acredito que a ideia desse anime era fazer uma série de monstrinhos que não fosse apenas luta e aventura, mas que também trouxesse algum tipo de valor pedagógico. Tanto que as viagens no tempo eram justamente para momentos importantes dos livros de história, como o Japão feudal, Egito antigo ou o período Azteca ou Maia. Também haviam aparições de nomes importantes como Napoleão, Cristóvão Colombo e até mesmo o famoso senhor feudal Oda Nobunaga, além de figuras renomadas da mídia ou esporte como o jogador de beisebol americano Babe Ruth e o escultor Augusto Rodin. Mas até mesmo Papai Noel e citações ao Conde Drácula chegaram a ser usadas. Obviamente, toda a série se desenvolve para o confronto contra o Senhor Obscuro na Terra do Medo. Ele inclusive cria suas próprias versões dos mascotes do tempo para ajudá-lo, que no caso são os 4 grandes, que só possuem a transformação malvada. Ao final, o vilão consegue pôr seu plano em ação e o relógio da Terra do Tempo chega a ser parado. Porém, graças ao carismático Flint, o Senhor do Mal acaba derretendo seu coração congelado. E ao ver que agora podia contar com a amizade de várias pessoas, incluindo dos mascotes e Senhor do Tempo, que habitavam a sua mesma dimensão temporal, tudo acaba voltando à normalidade. Então, apesar de um plano de fundo muito bom, o anime não fazia jus à sua proposta. Sabe quando parece que querem incluir todos os clichês possíveis em uma coisa só e acaba virando uma salada de frutas pra lá de bagunçadas? Então, eram tantos temas diferentes em um só contexto, onde até mesmo entrava um descendente de vampiro misturado com Sherlock Holmes, que no caso era o Merlock Holmes, e versões humanizadas de animais como enguias e sapos, que eram os Dinah e Mitch, ajudantes da vilã, que tudo acabava ficando com aquele ar de uma coisa desorganizada. Porém, confesso que eu gostava muito desse anime quando eu era criança, principalmente devido à dublagem totalmente voltada para comédia pastelão e nonsense que foi utilizada na versão americanizada. E apesar de achar que eu não iria gostar desse anime hoje em dia, naquela época me fazia dar muitas risadas. O que temos a fazer é roubar e controlar os mascotes do tempo. E aí o Senhor Obscuro terá poder para destruir a Terra do Tempo. Já posso ver a cara do Guardião do Tempo quando destruirmos sua preciosa tapeçaria do tempo. Infelizmente, se trata de mais um daqueles animes com dublagem perdida. Assim como Super Pig, que inclusive nós já fizemos um vídeo explicando a história aqui no canal. E pelo fato de não ser muito popular, nenhum fansub nunca se interessou em legendá-lo. Até porque é bem difícil até mesmo achá-lo em sua versão original. Mas caso você tenha se interessado ou queira rever algumas coisas, é possível encontrá-lo legendado em inglês aqui mesmo no YouTube, que inclusive foi o material que eu utilizei como base para fazer esse vídeo. Bom, eu sei que esse é um anime bem obscuro e desconhecido, mas é que eu realmente gosto de falar sobre essas séries que eu curtia muito quando era criança e que quase ninguém fala mais hoje em dia. Ou quando fala de uma maneira muito superficial ou somente para criticar. Eu sei que esse vídeo não vai hitar ou ter muitas visualizações, portanto, caso você tenha gostado de reviver esse anime, eu peço para que você ajude compartilhando ou apenas indicando esse vídeo para um amigo. Assim eu fico mais motivado em ficar falando sobre essas coisas menos populares. Se você também gostava dessa série ou conheça até mais sobre ela do que eu peço para que você compartilhe a sua opinião e seu conhecimento aqui nos comentários. Tenho quase certeza que eu não serei o único interessado. Eu agradeço de verdade a todo mundo que ficou aqui até o final e...
Bunga,